pessoal do screenshot. Boa tarde a todos, eu sou Pedro Valente, eu sou residente aqui do segundo ano da HC, das Escolas Clínicas. Eu hoje vou apresentar o Screen Trial, foi um trial que foi realizado na Arábia Saudita e financiado pelo Ministério da Guarda Nacional e Assuntos de Saúde. Então, como background, a gente sabe, né, o Survival Sepsis é a primeira recomendação deles. Eles recomendam que as instituições de saúde elas procurem instituir programas para prevenção de sepsis. E isso envolve os alertas eletrônicos em prontuários para realmente a gente fazer uma triagem do paciente potencialmente em risco. Então, eu trago esse estudo aqui só para mostrar realmente o impacto da implementação de alarmes afins. Então, a partir dessa implementação de um alerta para aquele paciente que está sob o risco, o que é percebido é que acaba-se que aumenta-se a adesão ao bundle que a gente geralmente vê associado ao controle da sepsis. Então, a gente consegue observar uma maior administração de fluidos, uma maior prescrição de oxigenoterapia, o uso de vasopressores, o aumento da solicitação de exames diagnósticos, então dosagem de lactato, de hemoculturas, culturas outras, porém a gente também consegue observar um escalonamento de antibióticos de maneira mais frequente. E aqui é importante a gente trazer os impactos talvez negativos desses alarmes, né? Aqui foi um estudo que buscou avaliar, foi um estudo observacional que avaliou o impacto da implementação de alertas eletrônicos em um período pré-implementação, um período durante a implementação e um período pós-expansão desse protocolo para outras unidades de enfermaria no hospital nos Estados Unidos. Então, o que era percebido? Que a tendência temporal antes da implementação desses alarmes nesse hospital era de uma tendência de queda para infecção por Clostridium e também uma estabilidade / decremento da prescrição de antibióticos de amplo espectro. Durante a implementação em uma enfermaria desses alarmes eletrônicos, o que foi observado? Que a tendência se inverteu tanto para antibióticos quanto para infecção por Clostridium, então tendo um acréscimo ao longo do tempo na incidência de tais da prescrição do antibiótico e também da infecção por Clostridium, e depois da implementação e a implementação em outras enfermarias, a gente conseguiu ver que houve uma reversão da tendência de crescimento, porém com uma inclinação menor. Outra questão é que o Survival Sepsis ele traz como segunda recomendação, na verdade é uma recomendação para não se utilizar o QuickSOFA como ferramenta isolada para essa triagem para o SOFA. E eles trazem o estudo de derivação do QuickSOFA e mostra justamente que a maioria dos pacientes que tinham uma infecção suspeita, eles se encontram no QuickSOFA 0 ou 1, mostrando realmente que talvez o QuickSOFA ele não seja tão específico para pacientes infectados. Por outro lado, os pacientes que tiveram uma maior mortalidade se concentraram ali no QuickSOFA 2 ou 3, mostrando o valor prognóstico dessa ferramenta. Então, diante de tudo que eu trouxe aqui, veio o objetivo do Screen Trial. Eles buscaram avaliar se a triagem eletrônica de sepse, utilizando a QuickSOFA em comparação com nenhuma triagem, traria um impacto na mortalidade em 90 dias, mortalidade hospitalar. Então, foi um estudo multicêntrico, randomizados, foi um estudo em clusters, os clusters eram as enfermarias, e do tipo STEP2ED, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho o que é isso. E aí foi um trabalho que foi realizado na Arábia Saudita, foram 5 hospitais da Arábia Saudita, eles eram hospitais subsidiados pelo Ministério da Guarda Nacional, lá da Arábia Saudita, e aí foram incluídos 45 enfermarias no período de outubro de 2019 a junho de 2021. Critérios de inclusão eram pacientes acima de 14 anos, internados nas enfermarias médicas, cirúrgicas e oncológicas para adultos nesses hospitais. Critérios de exclusão eram pacientes que tinham diretivas de cuidados paliativos, pacientes das enfermarias de cardiologia, transplante, pediatria e obstetrícia, UTIs, pronto-socorro, salas cirúrgicas e unidades de hemodiálise. E como é que se deu a randomização dessas enfermarias? Então, eles pegaram as 45 enfermarias e aí dividiram em 9 grupos. E aí cada grupo tinha 5 enfermarias. Então, como é que se caracteriza esse trabalho com a implementação STEP2ED, ou seja, implementação escalonada? Eles dividiram em períodos de 2 meses, e aí no primeiro período de 2 meses, de outubro de 2019 a novembro de 2019,
todas as enfermarias estavam no grupo controle de no screening. Daqui a pouco eu vou falar como é que era a implementação, mas basicamente esses pacientes, no início, não recebiam nenhum pop-up no prontuário eletrônico se eles tivessem alguma alteração no QuickSolve. No segundo período, a primeira enfermaria aqui da sequência 1 passava a entrar no grupo de implementação e assim por diante, adicionando-se uma enfermaria a cada período, e no final todas as enfermarias elas acabavam recebendo a intervenção. Então, isso que caracteriza o Step to Edge, que é essa intervenção escalonada, de modo a facilitar a implementação de realmente intervenções em uma larga escala. Vale frisar que durante o período 4 e o período 5, o período padrão era de 2 meses, mas nesses períodos específicos acabaram fazendo em 3 meses, porque coincidiu com a pandemia da Covid-19. Então, eles não conseguiram admitir pacientes e acabaram realmente estendendo para aumentar o número de pacientes admitidos nas enfermarias. E a sequência 3 e a sequência 9 acabaram só com 4 enfermarias, tiveram que excluir cada uma enfermaria, porque foram enfermarias que foram convertidas em UTI durante a Covid-19. Então, teve um impacto um pouquinho no N. Então, qual era a intervenção do estudo? Eles ativavam alertas pop-ups no prontuário, que eles apareciam se um paciente fizesse 2 pontos ou mais no QuickSolve. Relembrando, PS menor ou igual a 100, o Glasgow menor do que 15 e frequência respiratória maior que 22. A intervenção também girava em torno do treinamento da equipe de saúde quanto ao manejo da sepse, e tinha-se um painel para dar o feedback de como estava o desempenho das equipes de acordo com os alarmes e como é que eles estavam tendo respostas a esses alarmes. Então, como é que funcionava mais ou menos esse alarme? Então, se o paciente preenchia o critério do QuickSolve, aparecia um alarme de possível sepse para a equipe médica e para a equipe de enfermaria bedside, né, à beira-leito. E aí, para a enfermagem, o que elas tinham que fazer? Eles tinham que notificar para a equipe assistente sobre esse alarme, ou se não conseguisse notificar, a mensagem continuava aparecendo ali até que elas conseguissem notificar. Já para a parte médica, quando aparecia no prontuário médico esse alarme, eles poderiam escolher 3 caminhos a seguir. O primeiro era tipo o Remind Me Later, ou eu não sou da equipe assistente desse paciente, ou simplesmente fechar o alarme. Mas isso impactava na permanência desse alarme aparecendo lá no prontuário. Ou ele dizia que não era sepse, ou ele dizia que era sepse. Todas essas respostas iriam para esse painel, para ter esse feedback de como é que estava tendo a resposta desses alarmes. E para a enfermeira, que era a chefe da enfermaria em si, além de ter esse alarme pop-up, tinha um alarme sonoro para ela quando algum paciente preencher esse critério. O desfecho primário foi a mortalidade hospitalar em 90 dias, e os desfechos secundários eram admissão em UTI, uso de vasopressores, o Code Blue, necessidade de ventilação mecânica, necessidade de terapia de substituição renal, novas infecções por Clostridium, novos organismos MDR, tempo de internação hospitalar e dias livres de UTI e de antibióticos. Aí, o cálculo amostral, eles consideraram que haveria uma redução do desfecho primário de 3,13% para 2,46%, e calcularam com poder de 80%, alfa-bicodal de 0,05, correlação entre a classe de 0,22, e aí o cálculo amostral era de 65.250 participantes. Para eles analisarem o efeito da intervenção, eles acabaram utilizando esse método, que foi o modelo de regressão linear generalizada mista, que aí permitiu eles acrescentarem, né, nessa regressão linear, efeitos aleatórios associados aos períodos e os grupamentos entre enfermarias e intraclusters, e colocaram como efeitos fixos hospitais, né, que eram 5 hospitais diferentes, e o status Covid-19 dos pacientes. A estimativa foi realizada com o risco relativo ajustado. Eles controlaram o valor de P com o False Discovery Rate para diminuir problemas com multiplicidade de análise. Fizeram análise de sensibilidades, porque alguns pacientes eles poderiam, por exemplo, estar em uma enfermaria que era no screening e foi transferido para a enfermaria screening. Então, poderia ter uma contaminação. Então, eles fizeram análise de sensibilidade excluindo esses pacientes e fizeram análise de subgrupos. Então, bora falar um pouquinho sobre os resultados. Foram 84 enfermarias triadas, excluíram-se as de pediatria, obstetrícia e cardíaca. Então, restando 45 enfermarias.
Posteriormente, a randomização, 2 enfermarias foram excluídas, porque foram convertidas em UTI, e aí, no final, eles acabaram randomizando 62.378 pacientes, porém, 2.323 foram excluídos porque acabaram entrando em cuidados paliativos, restando para análise 60.055 pacientes. Na tabela de baseline, a gente consegue observar que a idade foi parecida para ambos os grupos, tá? Bem como aqui o sexo. E aí o que a gente consegue perceber é que no grupo screening ocorreu uma maior concentração de pacientes em enfermarias médicas e enfermarias mistas, que tinha médicos e cirúrgicos. Outra questão que vale a pena a gente dar uma olhada é que pacientes com Covid-19 acabaram se concentrando mais no grupo screening, então foi quase 3 vezes mais do que no grupo no screening. Porém, as demais comorbidades elas eram parecidas em ambos os grupos. Quanto aos alarmes em si, foi percebido foi que observou-se no screening 9.447 alarmes, já no grupo no screening foram 8.418. Mas vale frisar que eles tinham o dado de que esse paciente ele preenchia o Quicksilver, mas não aparecia o pop-up para a equipe médica, tudo bem? E foi uma mediana de 3 alarmes por paciente aqui no screening e 2 alarmes por paciente no screening. E aí foi 4.299 versus mais ou menos 3.500 pacientes. E aí o que era interessante notar era que, dentre os pacientes que tinham o alerta, né, ativado, a mortalidade hospitalar ela foi bastante importante, mostrando realmente o valor do Quicksilver como uma ferramenta prognóstica se associando com mortalidade. Porém, o que a gente consegue observar que menos da metade dos pacientes acabaram tendo, aqui no grupo screening, uma infecção documentada, mostrando mais uma vez que o Quicksilver não é tão específico para infecções. Já no grupo no screening, ter ainda menos infecção documentada, talvez impactada pelos testes diagnósticos menos realizados, já que não aparecia esse pop-up para a equipe atendente. A gente consegue perceber também que, dentre os pacientes que receberam o alerta, 65% foram classificados como não tendo sepsis. Então, o Quicksilver ele não é específico para infecções e também não é específico para sepsis, né? Ele é relatado como uma triagem para sepsis. E aí a gente consegue observar que os pacientes que recebiam esse alerta acabavam tendo mais lactato testado, mais fluido prescrito, mais culturas solicitadas e foi observado também um maior número de prescrições de antibióticos para esses pacientes. Agora, falando sobre o desfecho primário. Então, houve uma redução da mortalidade em 90 dias hospitalar dos pacientes que estavam no grupo screening. Então, foi 3,2% versus 3,1%, com um RR de 0,85. O número de pacientes necessários a serem triados para reduzir a mortalidade foi de 206 pacientes. Teve menos prescrição de vasopressores e, surpreendentemente, teve menos organismos MDR no grupo screening. Olhando para Code Blue, teve maior incidência de códigos azuis no grupo screening, teve uma maior incidência de necessidade de terapia substitutiva renal e teve mais infecções por clostridioides. Quanto aos dias livres de UTI e dias livres de antibióticos, teve sim uma redução estatisticamente significante, porém não tão relevante assim de maneira clínica, né? Foi 88 versus 88, 90 versus 90. Mas, no rigor da estatística, teve uma diferença. Na análise de subgrupo, percebeu-se que os pacientes em enfermarias oncológicas, o impacto da intervenção ela foi mais significativa, observando-se em todas as análises de subgrupo. Então, alguns pontos de discussão que o autor traz. Primeiro, observou-se uma maior incidência de Covid-19 no grupo de intervenção. Então, talvez, por conta da mortalidade associada ao Covid em si, houve-se uma subestimação do efeito da intervenção, porque se tinha mais pacientes com Covid no grupo screening, teoricamente eles morreriam mais e isso poderia dar uma atrapalhada na questão do efeito da intervenção. A gente conseguiu ver realmente que o Quicksilver é uma ferramenta de triagem específica, porém com valor prognóstico legal,
e observou-se realmente um aumento na incidência de terapia substitutiva renal e de infecções por Clostridium. Uma falha do estudo é que eles acabaram não vendo quais antibióticos estavam sendo prescritos, se eles estavam com o espectro adequado, então não dá para saber realmente se isso é feito de nefrotóxicos ou por conta de um amplo espectro desnecessário. Limitações. Utilizou-se o Quicksolve como ferramenta isolada para essa triagem. Houve realmente a pandemia no meio, a Covid-19 tem um impacto na mortalidade que varia ao longo do tempo, né, à medida que saem os novos estudos, a própria vacinação, então isso pode ter impactado na mortalidade. Houve perda de dados justamente porque enfermarias foram transformadas em UTI e as escolhas de antibióticos delas não foram avaliadas. Então, como conclusão, a triagem de sepse, usando esse sistema de alarme baseado no Quicksolve, reduziu a mortalidade. Antes de abrir para a discussão, eu quero que vocês respondam mentalmente. Vocês estão lá no plantão do Leandro, vocês vão prescrever uma reposição de potássio. O que vocês fazem quando começa a aparecer um monte de pop-up no canto inferior direito do MV? Ou quando vocês estão no ICESP, vão lá abrir o prontuário, aí vocês vão em prescrição, abre lá uma janela gigante. Esse paciente está no estudo tal, não sei o que você faz com esse pop-up? Veja. Mentalmente, né? Mexe alguns pacientes que aparecem. Esse paciente está sob risco de oscilamento do código. Ou esse paciente é candidato à avaliação dos pacientes. Não que isso alguns pacientes, sabe? A gente tem que fazer daí pronto, aí pronto. A gente depois coloca como se fosse candidato e avaliar e agora tem uma ficha que na hora da informação de frente, e aí, de acordo com o X que você marca, ele fala assim, essa ideia de tentar ampliar esse momento de alternativa que tem nada. Do código sim, mas eles não têm diferença. É o código não tem isso. Ele fala que os preços não tem aqui. E aí, Pedro? Porque reduziu a mortalidade. Você tem suas críticas. Acho que a maior crítica que você já fez é o jogo do Tigrinho que apareceu no final. Vamos atrás disso, não vamos atrás disso, vamos apostar nisso, não vamos, e reduzir morte. A minha impressão, assim, que vai além do que apareceu o alarme, também está associado a comportamentos a partir desse alarme. E aí, às vezes, eu sinto que só o alarme vai realmente ter impacto, no sentido de que, como eu falei, assim, muitas vezes a gente acaba tendo uma fadiga de alarmes. Ainda mais que for utilizado o Quicksolve, aqui não é específico, não sei se com outros critérios, atrelado a um treinamento, mas a minha impressão é isso, que vai ser mais um fator assim, para trazer uma fadiga de alarme e avaliar somente esse, que aqui dentro, né, do intra-estudo, faz sentido, né? A validade interna do estudo realmente mostrou o impacto na mortalidade, mas a validade externa envolve o sistema que cada hospital usa, o comportamento a partir do alarme. Aí eu acho que é essa minha crítica, assim. Assim, alarmes por alarmes aparecem vários lá no MV, que, assim, a gente acaba que, assim, tem lá uma alteração de medicamentos, aparecem vários alarmes, mas assim, o que a gente vai fazer com ele, não sei se a gente consegue transpor o que a gente encontrou nesse estudo para a prática. E pessoal, o que vocês acham? Vocês dão de parabéns? Eu concordo bastante com essa questão da partida de alarme. O exemplo que tem realmente não é questão de estudo, mas o MV tem para fortalecer de pele. Então, todo paciente que interna tem que fazer fortalecer de pele, então deixa aquilo lá muito muito, assim. Mas eu pego para todo mundo. Para fortalecer de pele? Não, eu avalio isso. Mas se você não conseguir, ele não te deixa seguir em frente. Aí você tem que marcar alguma coisa lá. E aí você tem que pensar. Isso é outro norte. A melhor é isso, assim, se você tiver uma baixa lesão, não necessariamente ao uso da emoção, do sangue, da população,
Aí você tem uma baixa adesão ao protocolo, um alarme com uma trava. Ajuda ou não ajuda? Atrapalha ou não atrapalha? E eu tenho certeza que você vai passar momentos no qual ele ajuda, em momentos que você Agora não, cenário para enxergar. Cenário sair na hora que você pensa no sistema, daí faz sentido, porque daí você faz tudo. Esse particularmente é o que eu gosto, assim, do protocolo velho. Eu acho que é para admissão que você precisa liberar, né? E aí você atualizar o porque eu acho que é uma urgência, assim. O que eu acho que atrapalha é para você liberar uma prescrição, você precisa pensar em outra coisa que é urgente, assim. Se é algo que atrapalhar a prescrição, por exemplo, que pode ser uma coisa de urgência, aí eu acho que o combate vai atrapalhar muito, sabe? Esse eu acho que atrapalha um pouco menos, assim, porque outros que já fiz. Mas eu não sei, acho que, enfim, eu não sei se o pop-up eletrônico especificamente também é o que mais ajuda, assim, vai ter algum lá, assim, seja ele físico, seja ele eletrônico, assim, eu acho que faz sentido, sabe? Eu penso muito no quadro amarelo, assim, quando eu falo da pop-up, porque entendi que funcionaria como isso, né? Tem um alarme sonoro, assim, e alguém deve olhar, assim. Acho que a não ser que seja um paciente que está estabelecido, que já tem aquela discussão, sei lá, já é um cara que está tarde, já é um cara que tem potência, a gente está falando de qualquer vez disso, e aí eu vou, talvez, silenciar e falar porque eu considero que não é tipo, assim, mas pelo menos pensar nesse paciente, olhar para ele com mais cautela faz sentido, assim. A questão é o que essa pessoa está vendo, uma risco, e aí a imagem que está vendo esse contato, aí para mim não está muito claro ainda como, enfim, como fazer acontecer, assim, sabe? Mas acho que, no geral, um paciente que tem uma discussão de ganho, e se for nova, principalmente, ele precisa ser visto, assim. É diferente de um paciente na UTI que está sendo visto a pior do tempo inteiro, assim, o paciente que talvez se vai estar de 6 em 6 horas, então eu só vou rever isso daqui a 6 horas, acho que ele ser visto, assim, ou para alguém de luxo, ou preferencialmente do médico, acho que faz sentido. Não sei, acho que vale a pena. Porque vai utilizar que é enfermaria, né? O trabalho de enfermaria. Depende do hospital também. Quanto mais tem cultura de segurança para o paciente assim, no hospital, eu acho menos necessário essas coisas, assim, mas eu tenho muito certeza que, às vezes, o pop-up chato ali já evitou um monte de... É que para nós, como a gente é muito cobrado pelos chefes de chegar para a classe CTF todo santo dia, aí a gente acha que o pop-up meio chato, porque tem o pop-up chato e tem o Leandro. Super chato. Então, também. Mas, por exemplo, tem outros, na época da pandemia, assim, tem 10 pacientes, já teve que pegar plantão dos 10 pacientes clandestinos. Eu não lembro bem, não tinha nenhuma ferramenta. Mas eu já acho que quando já é um... Isso bem que é uma coisa que se conquista com o tempo, né? Mas quando o nosso corpo já tem uma cultura de segurança melhor, assim, já não é tão necessário. Então, meio que, sei lá, num hospital que já tem um treinamento maior, uma equipe mais segura, tudo mais, uma equipe mais entrosada, talvez eles já façam isso sem precisar do alarme. Mas tem muito hospital que talvez esfregar um alarme assim na cara, então, tá ruim aqui, vai lá ver, acho que faz sentido, cara. Eu acho que todo mundo já deve ter conhecido hospitais que encontrou o paciente em óbito lá na enfermaria e 10 horas ninguém viu. Não sei se não vai lembrar alguma coisa. Mas o primeiro que a gente teve no PET-ACUT, que a gente viu sobre 5 estudos que foram derivados do OPR, sobre estrutura organizacional de UTI. E os hospitais que tinham melhor desempenho eram os hospitais que tinham maior quantidade de enfermeiro, maior quantidade de médico titulado, maior quantidade de... eram hospitais com cultura boa. E esses hospitais tinham mais protocolos do que os outros. Porque eu comparo com o que você está falando, e para mim, nacionalmente, eu penso nisso, porque, olha, onde é terra de ninguém, é melhor botar um alarme sonoro e uma trava, que aí vai virar terra de alguém, nem que seja do MV. Mas, assim, onde está muito bom, não precisa ser muito bom. Mas o que a gente viu lá na Clínica Orquestra, os hospitais mais estruturados, têm mais protocolos, são os hospitais que vão melhor ainda assim. Ou seja, mesmo os hospitais bons, eles também têm protocolos dessa fazer. Eu penso assim, quais protocolos, por exemplo? Vou dar um exemplo. Teve um hospital que eu trabalhei que tinha um protocolo da NORA. E criaram um protocolo que era toda vez que você fosse lá, alterasse a noradrenalina, você tem que colocar o que você fez da Sina Caribá. Aí eu parei de alterar a nora. Porque eu ficava lá com o PM80, você toda hora. Então todo mundo meio que parou de alterar a nora. E esse mesmo hospital não tinha, por exemplo, um protocolo TTPA. Não tinha um protocolo de. Enfim. Então,
tem muito protocolo que às vezes ele só atrapalha. É assim, tudo parte tem história, né? Provavelmente, assim, criaram uma regra para poder lidar com o evento adverso e isso virou uma sobrecarga de função. Que é o que todo mundo é real, aconteceu isso, mas o que precisa é organizar de forma que isso se torne segurança para o paciente, não mais um evento adverso, porque está usando droga de mais. Tem protocolo de segurança que é assim, o paciente só pode sair do leite até tanto de droga, até tanto de produto. Mas que isso ele não sai do leite. Você só pode liberar só se você tiver que tratar com isso e investigado. Isso é para controle de segurança do paciente. Geralmente tem um hospital muito grande estabelecido, porque às vezes o hospital menor não tem. Então, talvez hospitais. Eu acho isso mesmo, assim, que é o que vocês estão falando. Não vou dizer que o hospital bom tem muito protocolo. É que às vezes os hospitais melhores e mais estruturados têm mais protocolos, porque conseguiram já caminhar por isso, mas em geral são protocolos escolhidos. E você, se você for ver, você consegue fazer um monte de protocolo escolhido que seja adequado no hospital. O duro é quando você decide só fazer um monte de protocolo. E aí você faz o carimbo da norma. Não faz sentido nenhum. E aí você faz qualquer protocolo em qualquer evento diverso, que lascou. Aí você tem uma baixa adesão a todos. Porque é todo mundo. Então, esse ponto a gente chegou a... Eu concordo com vocês, mas antes de a gente entrar ainda nisso. Porque esse estudo ele reduz mortalidade. Ele mudou a mortalidade. O que vocês... Eu entendo que vocês estão criticando a fadiga de alarmes e a injeção de saco, mas, por acaso, árabes não sentem fadiga de alarme ou não sentem de saco? Porque ali, então, assim, ali a questão da fadiga de alarme não pegou. Mas será que isso não foi talvez um sintoma de que precisava talvez ver melhor ou esses pacientes nesses lugares? Não sei. Pode ser. Então, talvez mesmo na fadiga de alarme, você colocar alguma coisa a mais ajude. Assim, aí deve qual alarme que você vai colocar. Você falou que você ia explicar um pouquinho melhor sobre o Stepwise Cluster, e você explicou, que é aquele passo a passo. Por que você não faria? A gente já volta no ponto, assim, mas assim, até para criticar um pouquinho o trabalho e depois a gente cair no... Por que eles não fizeram randomizar? Olha, a gente vai randomizar o paciente para usar o protocolo, sabe? Esse paciente vai usar um monitor. Hoje em dia, tem monitores na enfermaria, tipo aqueles que andam, que você vai lá e imputa o dado, e não precisa ficar lá, você imputa o dado e joga no sistema, e o sistema faz esse alarme, ele anda com isso. Então, ele fica meio automático. Por que eles não randomizaram o paciente para isso? Pelo que eu entendi, é porque a intervenção também envolveria em treinamento. Então, tipo, um mês antes de entrar no grupo de intervenção, eles começavam o treinamento. Então, para facilitar o treinamento, então, começou, tipo, metade das enfermarias ao mesmo tempo. Aí, começando aos pouquinhos, eles iam conseguir fazer esses treinamentos. Outra questão era que eles consideravam que era uma intervenção boa, então ele garantia que todo mundo estaria recebendo a intervenção. Talvez seja antiético você não expor alguém, mas tinha estudo mostrando redução de mortalidade. Só observacional, aquele que eu mostrei era observacional, mostrou um pouquinho. Mas uma coisa ética é verdade. Mas agora, se você acha que é extremamente antiético não expor, é ok, você não expor por 5 meses, por 6. Não é só assim que eu digo. Não tem a questão ética, então tem uma questão de um discurso ético, não. Tem a questão do indivíduo. Você falou uma coisa primeiro. O treinamento é para facilitar você treinar todo mundo. O que mais? Também a enfermaria, esse aqui é alarme, esse não alarme, esse alarme, esse não alarme. Eu não sei. É esquisito, mas um pouquinho mais técnico que esquisito. Desenvolve um pouco mais a esquisito. O que é esquisito? Explica o esquisito. Pode fazer isso. O que é uma média de performance nesse caso? No alarme, no alarme? Você vê, mas o paciente é mais isso. Não, tudo bem, mas aí sempre vai ter um viés de performance, mesmo no cluster, porque aí a partir do momento que ele entra no cluster, ele também vai ter um viés de performance. Mas você pode ter um viés de performance entre os pacientes? O que eu estou querendo dizer? Eu cuidaria, você é monitorização, Camila é não monitorização, e eu sou o técnico. Aí eu venho você e o mestre, ele faz quanto? Aí eu na Camila, ele não joga aqui no meu time. Mas o mestre, ela fez 110 de frequência e 40. Não me fez plano, mas o seu fez plano.
Então, eu estou influenciado por isso. Então, existe um viés de performance porque eu fui exposto. Então, a partir do momento que você expôs, existe um certo efeito, um carry-over, ou seja, você ensinou uma pessoa, ela tem aquilo, ela leva isso com ela. Você não consegue, tipo, agora eu não lembro, agora eu não lembro, mas tipo, então, você não pode fazer um randomizado. Por que eu não randomizei em cluster só? 20 hospitais, por que não randomizar individual? Ok, eles não teriam um risco de viés super alto. Por que eu não randomizei só em cluster? 20 são, 20 não são. E ponto, fico parado. A gente viu vários estudos assim. Por que a gente foi 100? Porque eu quero expor uma terapia, mas que mais? Teria performance, de cada enfermaria em comparação a outra, mas é isso que poderia pensar na análise da Não, mas é verdade, isso é uma coisa real. Ou seja, se você tem uma parte assim, você entra no estudo, olha, você faz parte do estudo no qual você não vai monitorizar, mas se isso poderia ser bom. Isso já tem um certo efeito alto, você sabe que está sendo observado, isso muda também. O próprio orquestra, que é o que vai aplicar o checklist, também tem. Ó, você está num estudo onde o grupo vai aplicar checklist e o seu grupo não aplica checklist. O grupo que aplica checklist, eles vão olhar todos os dias se está adequado para o fluxo de tese, se está adequado para o protocolo islâmico. Você ganha no grupo não checklist, o que você faz? Você faz um dia, sim, existe um viés e um efeito alto. Não se expõe todo mundo ao mesmo grupo. E fora que você diminui a heterogeneidade. Por exemplo, se eu peguei, ao fazer um cluster, no qual eu coloquei num estudo, ó, caiu no cluster A, Sírio e Einstein. E no cluster B, Tijuiubaba e Curitiba, sabe? Putz, cluster B se deu mal, sabe? Porque no fim, então você consegue expor todo mundo ao mesmo evento. Então parece legal, velho. Por que ela não é 100% ótimo? Questão de tempo grande, assim. Então, pode acontecer o que aconteceu. Uma pandemia, no meio disso, então, existem variações para além do que se está fazendo que vão acontecer sobre o tempo. Perfeito. Existe um espaço de tempo grande. E para ser mais acurado ainda, o tempo que cada unidade fica naquele braço de tratamento não pode ser muito curto. Olha, eu quero fazer um temporary cluster de tratamento de infecção de itu. E a cada 3 dias a gente troca. Então, no 4º dia, o cara. Agora ele não está na infecção de itu, sabe? Então, você tem que ser uma coisa longa. Existe um risco de você ter um retardo da resposta ao tratamento, mas o mês em geral, ok, mas o retardo da resposta ao tratamento, isso influencia na sua amostra. E aí, às vezes, parte do que é dessa amostra vai ser visto posteriormente. E é isso, assim, esse é um ponto. E existe um viés de tratamento também. Ou seja, olha, eu não estou no grupo, mas, e agora eu estou aqui no grupo não monitorização. Eu vim para o grupo monitorização. Alguém me ensinou um protocolo de sepse, alguém me ensinou a fazer não sei o quê, alguém me reorientou isso, falou que sepse mata, caramba, sepse é a morte do mundo, sepse que atua rápido, uma hora de droga, tudo isso. E aí, a partir do momento que eu saí do não monitorização para monitorização, a única intervenção que mudou foi a monitorização? Não. Talvez está dando antibiótico mais precoce, talvez está dando um monte de coisa mais precoce, talvez isso seja responsável por redução de mortalidade. Então, assim, é possível que outros fatores sejam responsáveis por redução de mortalidade. Além disso, não é o caso desse estudo, mas lembrar, toda vez que você aumenta, faz mais um programa de aumentar screening, fazer diagnóstico, às vezes o que você faz é o quê? A mortalidade estava aqui, você aumentou o diagnóstico, não sua mortalidade. Ela caiu, a porcentagem. Morria 10, eu fazia 20 diagnósticos. Vamos fazer um screening para diagnosticar essa doença que mata 50% das pessoas. Continua morrendo 10, eu faço 100. A mortalidade caiu de 50% para 10%. Então, isso sempre é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Mas quando você comparar ele com ele mesmo, isso ajuda um pouco. Então, assim, os estudos foram bem desenhados. Mas são críticas ao estudo. Em contrapartida, falar que não faz sentido nenhum você ter um pop-up, o que me irrita profundamente aquele pop-up que você não consegue. Você aperta o X, ele volta. Aí você aperta o X de novo, ele não para. E ele pega de dentro. Esse é horrível. Você não consegue sair. O gestor, ele tem que tomar cuidado no que o pop-up faz sentido. Ali ele tinha, esse tudo eu achei legal, porque ele tinha um ponto que era assim, não é certo. Ele também me irrita muito esse pop, eu passo por isso, infelizmente. E assim, tipo, é certo, você fala assim, não é, eu vi que foi na hora que ela estava correndo. E aí o que acontece com o excesso? Depois você vai ver se já está procurando futuro, não sei o quê. Então, assim, aí você tem o tempo de falar assim, não é certo. Parou para pensar a respeito e não é certo. Então, talvez esse pop-up teve a função de só tirar uma hora para você parar e repensar. Pode ter falado, pensei e não quero. Talvez isso seja um grande fator. E você consegue monitorizar
a longo prazo você vê, pessoal, a gente está pensando em várias coisas que são, vamos mudar a nossa cultura, você não sabe muito, tá? Então isso já é legal, mas só mudando um lembrete. Não necessariamente travar a sua cultura. É isso, não dá para a gente eu acho que faz sentido travar para algumas coisas. Para pensar quantas vezes muito importantes, uma olhada, tipo, você está lá na canção, dorme, depois, acorda, planta um carro, tudo tranquilo, dá aquele beijo, livre, você está acordando com todas. Aí você olha e faz, puta, fica 6 horas, minha, sou 20, aí vai, tá mais caro. Aí você começa, você dá uma receita, som da ultrassom, vamos fazer não sei o quê. Aí, tipo, um período aí, assim, você não vai por isso, já você faz um cliente com frequência. Medita profundamente, mas tem que fazer por isso. Ele depende de você ter um sinal de alarme. Às vezes não chega, talvez ter isso ajuda. Então, ter, às vezes, alguns lembretes ajuda. O que não pode é lembrar. Aí já aquele alarme. Então, o que você considera no seu hospital crucial? É muito ruim no seu hospital. No protocolo de técnico tem uma baixíssima lesão. Eu vou dar prava, talvez até eu aumentar a lesão, depois eu tiro a prava. Putz, eu estou com uma alta mortalidade, meu maior problema é a infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. A gente deveria ter o pop-up do catéter aqui. É tipo, tem um catéter, você tem certeza que tem um catéter? Você olhou o curativo? Você não quer tirar? A gente deveria ter isso, transformar o problema. Assim, talvez assim, em algum momento que transformar o problema, bota um pop-up desse. Agora, aqui, assim, está funcionando muito bem. O que você vai fazer? Não faz. Aí vai ser uma família de alarme, aí as pessoas vão tirar. E outra, reavalia. Olha, assim, coloquei aqui os cuidados paliativos. Daqui a 6 meses aumentou a taxa de chamar, que era o nosso objetivo? Não aumentou. Funcionou? Não funcionou. Tira. Porque senão ele começa. Eu lembro quando eu estava no hospital privado, que era da CRI, eu prescrevi Clexane e dipirona. Agora, atenção. Dipirona com Clexane aumenta disso primeiramente. Eu falo, jura? A primeira vez eu fui de grande. Aí depois você já está de produção isso também. Aí tem que desculpar. Pode pôr mesmo. Então, realmente é isso. Pensar em qual faz sentido. Mas, com algumas datas, a definição faz sentido. Talvez eu Será que esse, por exemplo, a equipe ela foi orientada, treinada, tudo mais. Será que se fizesse um acompanhamento no mesmo lugar que passou por isso, sem um alarme, será que não teria esse benefício? Pode. E talvez até o mesmo lugar com alarme da linha humana. Será que isso teria você não teria feito no treinamento, isso teria sido caído também? Ou qual é o novo médio de imunidade? Isso já é médio. 50% agora. Eu tenho 3 anos, um monte de gente voltou. Assim, tem que treinar, tem que fumar. Ou isso vai se perder, ou que só o treinamento já bastar. Mas eu não sou totalmente contrário a esses sinalizadores. Eu não sou. Eu quando eles travam totalmente a nossa conduta. Ela travou a posição é muito comum. Mas um lembrete, alguma coisa que te ajude em algum momento mais calmo a pensar, eu acho que faz sentido. Assim. E a gente sempre fala, o que basta é alguém do lado olhando. É verdade, basta. O problema é que a gente está lá olhando, a gente acha que a gente está. A gente não está. A gente é preguiçoso, não pensa. A gente não está bem feito. Então, em alguns momentos, algumas coisas, pode ser. Quantos alarmes a gente é exposto, ou qual a frequência que a gente é exposto a algum alarme em média ao mês? Você que idade vocês pensam nisso? Às vezes não precisa. Se é 1%, 3 é bom. Mas não sei, bom. A gratuita é uma frequência cativa, essa condição, é isso todo o Deus do paciente. Isso, assim, isso pode ser, isso é claro que deve ser ambiente por unidade, então acho que mesmo que dentro das cidades são diferentes, mas tem um estudo de uma ABCM que ele coloca assim, uma característica que já me parece muito, mas talvez tenha lugar que seja até mais difícil. Mas assim, é isso. Em geral, nesse estudo que é uma cada 30 minutos, a média de alarmes que eu demandava intervenção não passa de 10%. Eu mandava o celular e ou seja, a cada 30 minutos você expôs um barulho, que 90% das vezes o barulho não serviu para nada. Putz, a gente tem que pensar em como usar bem os alarmes. E aí vem aquela coisa. Faz sentido alarme para a temperatura de 37,2? Faz sentido pop-up para avisar que esse paciente tem risco de interação com o pirônico, se ele por acaso tiver um dia frio? Faz.
Você tem que falar no que você quer, ou se você quiser, tem que ser visto. Tem que ser vistos. Bora? Tá bom. Thank you.